Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está escrito na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, aqui é Frei Wanderlan, trazendo para você a breve reflexão do Evangelho do dia. Hoje nós meditamos o Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos de 16 a 20. Nesse Evangelho, nós já percebemos o início dele, que nos diz: depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus disse-lhes. Depois de lavar os pés dos discípulos. Essa expressão é importante. Mostra aquele gesto de Jesus de humildade, de serviço, de colocar-se como pequenino, mesmo sendo o Mestre, Senhor e Deus. Nos ensina, nós que não somos maiores que o Mestre, nós que não somos maiores que o Senhor, nós que não somos maiores que Deus, nós que somos meras criaturas amadas por Deus, queridas por Deus, obra-prima de sua mão, porém, somos meras criaturas. Somos meros filhos no Filho Jesus Cristo. Por isso, nós que somos pequeninos, enriquecidos pela graça de Deus, precisamos nos espelhar no gesto dele, no testemunho dele, no exemplo dele. E o exemplo dele foi lavar os pés dos discípulos, ou seja, sermos humildes, nos colocarmos a serviço uns dos outros e a serviço de Deus, porque corremos o risco também, dentro da caminhada da fé, mas também nas nossas relações de uma maneira geral, querermos nos colocar num pedestal, acima dos outros, acima de Deus, se autopromover. O famoso pecado da vanglória, a glória vã, a glória dada a si mesmo e roubada de Deus, porque a verdadeira glória deve ser dada a Deus. Então, é importante que nós, a partir dessa frase, depois de lavar os pés dos discípulos, nós tomemos consciência de que é necessário que cultivemos na nossa vida atitudes de humildade, de serviço, colocando Deus no centro. Uma outra coisa que esse Evangelho nos ensina, que Jesus reitera: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. O Senhor, ele é dono, fonte e conteúdo da própria mensagem. Então, a mensagem não muda. A verdade anunciada não muda. Ela é perene, contínua, eterna. Ela é verdadeira e não passa. Ela continua a mesma pelos séculos dos séculos, pela eternidade. Por isso, é importante nós tomarmos esta consciência
de que o servo e o mensageiro não estão acima do Senhor e daquele que o enviou, ou seja, nós não estamos acima da mensagem, do conteúdo da mensagem. E, nesse sentido, se o mensageiro ou o servo tem defeitos, tem falhas, tem contradições e fraquezas, isso não invalida a mensagem. Pode prejudicar a transmissão da mensagem, porque as pessoas ficam olhando para o mensageiro e julgando a mensagem. Porém, meu irmão, minha irmã, Deus sempre usou de mediações. Nós vamos olhar na história da salvação, vamos ver ali Noé, vamos ver Moisés, vamos ver José do Egito, vamos ver o rei Davi, vamos ver o rei Salomão, vamos ver os profetas e tantos outros que foram como que mensageiros, mediadores da mensagem de Deus, do conteúdo daquilo que Deus quer comunicar, do convite à conversão. São mensageiros daquele que é o dono, fonte e conteúdo da mensagem. Então, é importante que nós tomemos essa consciência, porque a mensagem ela é mais importante. Inclusive se diz de João Batista, ele é a voz que clama no deserto, mas essa voz anuncia a palavra que é mais importante, que é o Cristo. Portanto, tomemos cuidado para não confundir a mensagem com o mensageiro, o conteúdo da mensagem com aquele que anuncia. É bem verdade que aquele que anuncia precisa se esforçar para deixar aquilo, o conteúdo anunciado, renovar a sua vida, transformar o seu viver, para que o seu testemunho, a sua pregação tenha mais autoridade, tenha mais eficácia. Porém, nós vamos encontrar naquele que anuncia, naquele que se faz mensageiro, naquele que se faz canal nas mãos de Deus, naquele que se faz instrumento nas mãos de Deus, inevitável, meu irmão, minha irmã. Nós vamos encontrar fraqueza, nós vamos encontrar quedas, nós vamos encontrar falhas, nós vamos encontrar uma pessoa humana. Por isso, não julgue a mensagem pela pessoa, porque a mensagem não pertence à pessoa. A mensagem é de Deus. A mensagem é maior. Aquilo que está sendo comunicado é maior. E é isso que nós devemos levar em consideração. Inclusive, o próprio Jesus disse a respeito dos fariseus, para aquela multidão que o cercava: fazei o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Então é importante que nós saibamos ter a maturidade de separar essas coisas. Muito embora isso não tire a obrigação daquele que leva a mensagem de também se empenhar num processo contínuo de conversão. Por fim, meu irmão e minha irmã, esse trecho do Evangelho que diz: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que o ouve, ainda nos leva a meditar dentro de uma outra dimensão. Porque também existem aqueles que são mediadores, que são instrumentos na mão de Deus, mas que muitas vezes se corrompem de tal maneira que começam a mudar a mensagem, que começam a pregar a si mesmos, que começam a pregar seus gostos, suas vontades, seus caprichos, sua visão de mundo, seus preconceitos e aquilo que eles acham, e acabam distorcendo a mensagem, acabam distorcendo a palavra, acabam distorcendo a doutrina, acabam distorcendo os ensinamentos de Cristo. Aí aqui sim nós devemos estar atentos, porque o mensageiro
O evangelizador, aquele que prega, aquele que ensina, ele não tem o direito de mudar a mensagem de Deus. Porque ele não é Deus e a mensagem não é dele. E muitas vezes, quando ele muda a mensagem, ele muda sob pena gravíssima, porque está instruindo e orientando as pessoas a partir de si mesmo e não a partir da verdade de Deus. A partir dos seus enganos e não a partir da verdade de Deus. E muitas vezes está levando as pessoas a viverem errado, a colocarem em risco a sua salvação, porque a mensagem está sendo mal direcionada, está sendo distorcida. Não é mais a mensagem de Deus, é o meu parecer, é o meu rigorismo, é o meu legalismo, ou então é o meu desleixo, o meu laxismo, porque a mensagem pode ser distorcida nos dois sentidos, tanto para ser uma mensagem fanática, rigorosa, intolerante, condenatória, do ódio, como também pode ser uma verdade, pode ser distorcida de uma maneira laxista, desleixada, que vive de qualquer jeito, que faz com que as pessoas esfriem na fé ou vivam uma fé que não é a fé verdadeira. Os dois extremos são perigosos e aquele que se faz portador dessa mensagem, aquele que se faz instrumento nas mãos de Deus, canal da graça, não tem o direito de mudar a mensagem, nem para ser rigorista e nem para ser laxista. É por isso que o Evangelho nos diz: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Compreendamos isso e sejamos felizes, como diz o Evangelho, porque se nós compreendermos isso, a mensagem chegará na íntegra. E essa mensagem é mensagem de vida eterna, que cura, que liberta, que restaura, que renova os corações e que salva. Acolhemos a mensagem de Deus e também transmitamos essa mensagem da maneira correta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.